isso não era um problema dentro do meio evangélico, até que surgiu o movimento pentecostal, cerca de cento e poucos anos atrás. Não é que antes disso não tivesse existido algum questionamento. Por exemplo, bem antes do movimento pentecostal, teve um pastor presbiteriano chamado Edward Irving, que entendeu que Deus estava restaurando todos os dons do Novo Testamento à sua igreja, e inclusive o de apóstolo. Então, na igreja dele, ele colocou apóstolos, profetas, gente com dons de curar e etc. Foi disciplinado, naturalmente, pela igreja presbiteriana e morreu no exílio aos 30 e poucos anos, doente. Além disso, sempre teve movimentos dentro da igreja mais místicos que reivindicavam de uma forma ou outra algum tipo de profecia ou profetismo. Mas foi o movimento pentecostal, há cerca de cento e poucos anos atrás, que trouxe à luz essa questão da contemporaneidade da profecia e o que seria a profecia. Então, o maior desafio que a igreja cristã hoje tem é de avaliar esse fenômeno que é muito comum no meio pentecostal, avaliar à luz da Bíblia e ver se de fato é alguma coisa que está vindo de Deus, porque ninguém quer ir contra Deus. Eu não quero me ver lutando contra Deus. Mas, por outro lado, eu não quero aceitar alguma coisa que não provenha dele. Então, o grande desafio hoje é você entender o que é a profecia e se ela está disponível nos nossos dias e se está, em que forma, uma vez que a profecia não é uma coisa uniforme na Bíblia. A profecia é uma designação geral para Deus falar ou se comunicar através de pessoas. Então você tem desde Saul, que provavelmente nem crente era, mas profetizou, até os profetas canônicos como Isaías, Jeremias e assim por diante. E no meio você encontra referências a profetas que exerciam alguma atividade mais breve no âmbito local, que profetizou somente uma vez e depois não mais. Então, e você tem os profetas do Novo Testamento, que são mencionados nas listas de dons espirituais e a referência a eles em atividade, especialmente no livro de Atos e na primeira carta aos Coríntios. Então, estes são os desafios que a igreja evangélica encontra hoje. Está Deus falando através dos profetas, que se apresentam nas igrejas, se apresentam através de livros, fazendo declarações a respeito do futuro, da vida das pessoas. O grande desafio é discernirmos a verdade de Deus no meio de tudo isso. O objetivo do meu livro eu poderia dizer que ele tem duas partes. Numa primeira parte, eu entro nessa questão de o que era a profecia no Antigo Testamento e no Novo, e como ela seria nos dias de hoje, se ela estivesse disponível. A segunda parte do livro é uma parte bem mais acadêmica, ela é baseada na minha tese de doutorado, em que eu examinei as reivindicações de um estudioso de que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era profeta. E que, como profeta, ele faz interpretações do Antigo Testamento pelo Espírito Santo que podem nos parecer absurdas, porque nós vamos lá para o texto original do Antigo Testamento e não parece dizer absolutamente nada daquilo que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, Paulo se via como um intérprete autorizado por Deus para encontrar sentidos no Antigo Testamento que não eram perceptíveis a olho nu. E ele fazia isso como profeta. Então, a tese é que os profetas eles foram os primeiros intérpretes do Antigo Testamento. E eles eram autorizados por Deus a fazer isso, o que nos diria ou nos daria uma dica do que é profetizar. Então, eu vou para a linha que a função principal do profeta, eu vou seguindo essa linha, de que a função principal do profeta, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é trazer a revelação de Deus a respeito do significado de revelações anteriores. Quando você pensa na construção do cânon do Antigo Testamento, primeiro veio Moisés com a lei.
E em cima de Moisés vieram os profetas e posteriormente os escritos, né, a divisão tripartite do cânon hebraico. Boa parte do trabalho dos profetas no Antigo Testamento era interpretar Moisés e dizer ao povo de Israel: olha, se vocês continuarem nesse caminho, de acordo com o que está escrito, vocês vão sofrer as consequências. E eu entendo que no Novo Testamento essa função permanece. Os profetas provavelmente foram aqueles que, primeiramente, se dirigiram aos cristãos dizendo: olha, assim diz o Senhor, está escrito, vocês devem caminhar dessa forma, vocês não podem andar dessa maneira, vocês devem entender que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras. Então, a tese que eu foco no livro é que Paulo, ele quando interpreta o Antigo Testamento, as Escrituras, ele faz isso mais como profeta do que apóstolo. Essa é a tese. Eu caminho com essa tese até o momento, porque eu acho que ela, se levada às últimas consequências, vai colocar os profetas acima dos apóstolos, que eram a autoridade maior. Então eu diria que, como parte do equipamento apostólico, havia esse dom de interpretação carismática do Antigo Testamento, que habilitava Paulo, Pedro, João a encontrar o verdadeiro sentido das Escrituras do Antigo Testamento, que a princípio não estariam visíveis ou discerníveis ao cristão comum. Por isso que eles nos deram o Novo Testamento, que cita o Antigo centenas de vezes e que é usado como base da doutrina apostólica. Paulo cita constantemente o Antigo Testamento para embasar o pensamento dele, o que seria uma evidência do nosso argumento. Então, eu creio que o livro ajuda a entender o que é a profecia e se ela continua hoje. Se a profecia é isso que eu estou falando, então ela continua hoje. Só que não na forma como é feito, não é? Na hora que um pastor está, pelo Espírito Santo, interpretando as Escrituras, trazendo o sentido do que foi escrito e fazendo uma aplicação com autoridade para a sua audiência, ele está agindo como um profeta. Ele está agindo como um profeta. Essa ideia de que o profeta é alguém que adivinha o passado das pessoas e profetiza o que é que vai acontecer com elas, está presente em algumas passagens das Escrituras, mas é um aspecto mínimo daquilo que o profeta fazia, e nós não devíamos tirar o equilíbrio daquilo que está revelado. Se Deus quiser fazer isso, Deus pode fazer. Mas eu não creio que somos encorajados a esperar que Deus faça isso constantemente. Somos encorajados a estudar a Escritura e ouvir a voz de Deus através dela. Então eu espero que o meu livro ajude o meio evangélico nesse sentido.